vive uma recessão enorme por causa da pandemia e isso gera uma queda de investimentos que também aconteceu aqui no Brasil. Só que aqui, segundo os economistas, a saída de investimentos estrangeiros foi mais intensa, principalmente por causa da instabilidade política do país. Dados divulgados hoje pelo Banco Central revelam queda de 41% no investimento direto estrangeiro aqui no país. Num cenário de insegurança, quando a gente não sabe para onde seguir, colocamos o pé no freio para agir com cautela. No mercado financeiro é assim também. A crise econômica global provocada pela pandemia trouxe muita incerteza sobre o futuro. E isso afastou os investidores de aplicações no mundo todo. Mas no Brasil, outros motivos também têm preocupado. Um deles é a despesa do país. Com a recessão econômica, a receita caiu. Por outro lado, os gastos só sobem. E gastando mais do que se ganha, a conta não fecha. A instabilidade política no país só piora o problema, diz este economista. Nossa dívida estava rodando perto de 75% do PIB. Ou seja, tudo que a gente produz num ano, que é o PIB, praticamente o tamanho da dívida era 75% desse produto interno bruto. Agora, essa dívida deve alcançar nos próximos anos perto de 100%. Tá? Então, a gente teve um aumento muito grande, não só no Brasil, mas o Brasil, pela situação política e na dificuldade de aprovar reformas, o risco fiscal aumentou, né? Dá para dizer que o Brasil estourou o orçamento e está no cheque especial hoje? A gente está muito no cheque especial, né? Então a gente tem que pagar o cheque especial. Então, para pagar esse cheque especial, a gente tem que gerar uma posição fiscal muito mais sólida do que a gente tem hoje. Dados do Banco Central, que monitoram o volume de dólares que entram no país, mostram uma situação inédita de saída de recursos externos. Nos últimos 12 meses, quase 90 bilhões de dólares deixaram o Brasil. Existe muita incerteza em relação ao que vai acontecer no futuro. Então, isso faz com que os investimentos acabem se dirigindo para países onde tem menos incerteza. Eu acho que esses são os fatores mais importantes. Ontem, no pronunciamento nas Nações Unidas, o presidente Jair Bolsonaro disse que os investimentos diretos no Brasil haviam aumentado este ano. O Brasil foi, em 2019, o quarto maior destino de investimentos diretos em todo o mundo. E, no primeiro semestre de 2020, apesar da pandemia, verificamos um aumento de ingresso de investimentos em comparação com o mesmo período do ano passado. Não é o que mostram os dados divulgados hoje de manhã pelo Banco Central. Os investimentos diretos estrangeiros, aqueles feitos no longo prazo para aumentar a capacidade de produção das empresas, caíram 41% de janeiro a agosto deste ano, na comparação com o mesmo período do ano passado, quando entraram 46 bilhões de dólares. Este ano, o volume de investimento foi quase a metade disso. Outro motivo que tem afastado o investidor estrangeiro do Brasil, segundo economistas, é o avanço das queimadas e do desmatamento. Muitos investidores hoje olham como países e empresas tratam o assunto antes de decidir onde vão colocar o dinheiro. É um movimento global. A agenda do meio ambiente ganhou importância e tem que ser levada em conta para atrair recursos. Acho que faz parte da nossa lição de casa mostrar, que a gente tem condições de ter um crescimento sustentável e retomar também a credibilidade ambiental. Tá? Então, o Brasil tem um problema de credibilidade fiscal, mas também tem um problema de credibilidade ambiental, e isso é uma tendência mundial, dos investidores darem mais atenção a isso, e a nossa imagem lá fora piorou bastante nos últimos anos.